guiados pelo Espírito. E é o texto que nós temos aprendido aqui nas segundas-feiras e os pastores têm ministrado, e também Atos dos Apóstolos também. Mas eu quero ler com você Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 14. A partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Queridos, no capítulo 7 aqui de Romanos, Paulo fala da angústia de um homem que de alguma forma tem um conhecimento da lei, mas não consegue praticá-la. Ele diz: o bem que eu devo praticar, esse não pratico, mas o mal que não devo praticar, esse pratico. Então, é provável que Paulo esteja se referindo ao homem religioso sem Deus, que na força do seu braço tenta fazer a vontade de Deus e cumprir a lei. Mas, a partir do capítulo 8, Paulo vai falar de uma condição na qual estão aqueles que servem a Deus. Então, enquanto o homem sem Deus está em uma condição de angústia e não consegue obedecer a Deus e cumprir a lei, e também está em condenação, porque Paulo aborda isso principalmente em Romanos capítulo 1. Mas o homem que conhece a Cristo, Paulo diz que não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Porque a lei do Espírito de vida os libertou da lei do pecado e da morte. E queridos, em todo esse capítulo, é incrível como Paulo ele expõe a realidade daqueles que servem a Deus, mas ele fala do contraste entre uma vida dominada pela carne e uma vida dominada pelo Espírito. Mas especialmente a partir do versículo 12, do 12 até o 17, o apóstolo nos fala sobre o que pode nos dar a certeza de que não estamos em condenação. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? O que me dá essa certeza? E é interessante porque a obra do Espírito Santo de Deus em nossa vida, em nosso coração, nos dá uma certeza que os homens lá fora não podem ter. É a certeza de que nós somos filhos de Deus. Em primeiro lugar, nesse texto, do 12 ao 17, em rápidas palavras, Paulo nos mostra que uma das evidências de que nós somos filhos de Deus, somos salvos e não estamos em condenação, é que o Espírito que mora em nós, ele nos conduz a uma vida cristã vitoriosa. O Espírito de Deus nos conduz a uma vida cristã vitoriosa. Ele diz no versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, quando ele usa a palavra corpo aqui, é um sinônimo de natureza carnal.
essa natureza velha e corrupta que domina o homem sem Deus. Então Paulo, ele nos mostra que nós não somos obrigados a vivermos segundo a carne, porque o Espírito que opera em nós é aquele que nos conduz às coisas santas. Meus irmãos, um dia desses, estava dirigindo meu carro, ia atravessar uma rua, e bem na minha frente apareceu um cachorro, e ele estava lá fuçando, que eu acredito que aquilo devia ser uma carniça, um lixo, alguma coisa. E eu buzinava, e o cachorro não saía dali daquele negócio. E eu chegando mais perto, e o cachorro não saía daquilo. E eu fiquei pensando, o cachorro, ele tem um instinto de autoproteção, como todos os animais têm, e o ser humano também tem, mas claro, o do ser humano é mais consciente, o cachorro é extinto, mas o ser humano é um ser consciente. Então, mas eu fiquei pensando, ele tem um instinto de autoproteção, mas naquele momento, o que estava mais gostoso para ele, era aquela carniça. Então, irmãos, assim é o homem sem Deus. Ele pode ouvir a pregação dizendo que ele vai morrer. Ele pode ouvir o evangelho dizendo que ele vai para o inferno. Ele pode ouvir a palavra de Deus. Ele pode se assentar nesses bancos. Mas se ele não abrir o seu coração para Deus, ele sempre vai ficar naquilo que é mais gostoso. Mas o que Paulo está dizendo é que a vida do crente não é assim. Porque o Espírito de Deus nos concede poder para uma vida vitoriosa. Então, crente não é para ficar naquele ciclo miserável, sempre nos mesmos pecados. Peca e confessa. Peca, confessa, peca. Peca, confessa, peca. Peca, confessa, peca. Irmãos, um crente pode ser tentado, um crente pode vir a cair, mas se ele buscar a Deus, e se ele der lugar para o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito de Deus, que é santo, vai conduzi-lo às coisas santas. O Espírito de Deus, que é puro, vai conduzi-lo às coisas puras. Então nisso a gente deve se questionar, o que é que ocupa o nosso pensamento? O que é que você pensa o dia inteiro? O que é que te domina? O que é que exerce influência sobre você? O que é que te conduz? Você está sendo conduzido pela carne ou é o Espírito de Deus quem está te levando? Se você estiver sendo conduzido pela carne, a notícia é triste, e o futuro pode ser trágico, porque aqueles que são conduzidos pela carne hão de se deparar com a morte. A morte está os aguardando na próxima esquina. Na verdade, esses podem já estar mortos, separados de Deus, longe de Deus, mas o crente que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele almeja as coisas santas, ele quer a palavra de Deus, ele deseja a presença do Senhor, ele quer mais de Deus. Então a palavra de Deus para nós é: o Espírito de Deus quer nos levar a uma vida cristã vitoriosa. Mas em segundo lugar, uma outra evidência de que eu sei que não estou em condenação, de que eu sei que sou um filho de Deus, é que nós temos acesso a Deus pelo Espírito. É interessante porque ele fala aqui com muita clareza, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí ele diz, versículo 15, irmãos: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Pode ser que Paulo esteja enxergando o contexto da escravidão,
ou de um mercado de escravos que era muito comum no Império Romano. Então, os escravos eram vendidos. Paulo está dizendo: o espírito que opera em vocês, que trabalha em vocês, que está em vocês, não é espírito de escravidão, mas é espírito de adoção. Ou seja, nós temos um relacionamento com Deus que os escravos do pecado não podem ter. Aí ele diz que nós clamamos, Abba, Pai. Esse termo Abba, na cultura judaica, é um termo que só um filho, de fato, pode se dirigir ao pai. Fala da intimidade entre o filho e o pai. Então, alguém de fora da casa não chega na casa e se direciona ao pai dizendo Abba. É só o filho. O que Paulo está dizendo é que o Espírito de Deus está na nossa vida, nos dando acesso a um relacionamento de profundidade com Deus. E nós podemos chamá-los de Pai. Nós podemos nos dirigir a Ele como Pai, porque não somos escravos. Conta-se uma história de uma moça que era escrava nos Estados Unidos, e ela estava no mercado de escravos, e um senhor surgiu ali. O senhor foi até ao dono dos escravos, e parecia que ele queria comprar a moça. Ele deu uma quantia em dinheiro, recebeu um papel, e alguém disse: olha, tu já foi comprada, agora o teu senhor está vindo aí. Aquela moça, desesperada da vida, injuriada com a vida que ela levava, angustiada com a sua condição de escrava, quando aquele homem chega diante dela, ela cospe no rosto do homem. Mas quando o homem ler o papel, era a carta de alforria. A moça estava livre. O homem diz: agora você está livre. Ele limpa o seu rosto e prossegue o seu caminho. E a moça corre, puxa o homem pelo ombro e diz: como é que eu te cuspi e tu mesmo assim compraste a minha liberdade? Meus irmãos, essa é a nossa história. Nós pecamos contra Deus, nós ofendemos a Deus, nós transgredimos contra Deus, nós ofendemos a Ele, a sua palavra. Quando não tínhamos Jesus, nós estávamos numa vida a caminho do inferno, a passos largos do inferno. Mas um dia, Jesus entrou na nossa vida e mudou a nossa história. E hoje você é filho de Deus. Hoje você é filho de Deus. Isso é um relacionamento de intimidade. Talvez você não tenha como chegar ao governador do nosso estado. Uma vez eu li de um escritor desses aí sobre relacionamento, que ele diz que através de 20 ou 30 pessoas, você pode chegar ao presidente da república. Aí eu eu vou fazer uma lista aqui, para ver se eu chego ao presidente da república. Mas, meus irmãos, a minha lista, eu acho que não deu nem 7 pessoas que eu conheço que podem me fazer chegar ao presidente da república. Então, é muito difícil. O que ele fala é você chegar para sentar, conversar. Não é só ver ele de um lado e você não acerca e dá a mão para ele. Aí eu disse: está difícil de eu chegar até o presidente da república. Uma coisa é certa: a maioria de nós talvez não tenha acesso ao presidente da república, ao governador do estado. Talvez nunca nós venhamos a sentar com nenhum destes. Mas uma coisa é certa: todo dia nós temos uma audiência especial com o nosso Pai. Todo dia nós temos uma audiência especial com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono de tudo, governador do universo, dono da nossa vida. Só quem está na presença dele, levanta a mão lá em cima e o adore esta noite.
é só dizer: meu Pai. Meu Pai. E por último, irmãos, é que eu encerro. O Espírito de Deus, ele nos dá esta certeza que nós somos filhos de Deus. Ele diz no versículo 16: pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos dá a certeza, irmãos. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do mundo. Eu não sou escravo da carne. É uma nova condição de vida. E eu acho lindo esse testemunho interno do Espírito no coração do crente. Oh, glória a Deus. Você senta e a pessoa começa lá, um crente. Ele, às vezes, eu não estou falando contra a teologia, claro, mas às vezes ele não tem uma formação teológica. Ele lê a Bíblia, ele medita na Bíblia, ele senta, ouve um discurso, o discurso é bonito, mas eu já vi irmãs que não têm formação dizer assim: esse daí não está pregando a verdade. E o cara tem toda uma construção, mas aquela irmã, e eu digo: por que, irmã? Eu sinto no meu coração, e pelo pouquinho da Bíblia eu sinto no meu coração que Deus não está aí. É o testemunho interno do Espírito. O testemunho é a certeza que Ele nos dá. Então é o Espírito Santo de Deus, Ele confirma com o nosso coração. O Espírito Santo de Deus confirma o teu coração, você é filho de Deus. Então quando vierem as lutas, lembre-se, você é filho de Deus. Os sofrimentos, você é filho de Deus. As dificuldades da vida, as adversidades da vida, você é filho de Deus. Os problemas que surgem no dia a dia, as enfermidades, as surpresas que são difíceis de encarar na vida, o cálice amargo do sofrimento, mas em tudo isso, não esqueça de uma coisa: o Espírito de Deus está falando contigo, e Deus está dizendo assim: você é meu, 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 eu sou dele. Quem é dele aqui? Irmãos, por isso que não dá de deixar a crença, porque a melhor vida que eu achei para mim foi e é a vida de crente. Vida boa é vida de crente, irmão, é ser crente, é ser servo de... crente fiel, servo de Deus, e principalmente da Assembleia de Deus, sem nenhum preconceito contra as demais, e principalmente da Assembleia de Deus da Ceadema, aleluia, e da Assembleia de Deus em Santo Inês. Glória a Deus. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.